De volta ao passado. Célia Xavier Camargo Espírito César Augusto Meleiro. Apresentação. Difícil descrever o que sentimos ao encerramento de uma tarefa. Primeiro, imensa alegria, por termos vencido o desafio. Depois, alívio, por havermos concluído o que começamos. E, por último, saudade de um período trabalhoso, mas profundamente gratificante, e que não voltará mais. Por 19 meses, de 16 de março de 1998 a 19 de outubro de 1999, trabalhamos sem cessar, juntando os esforços de toda a equipe. O resultado aqui está. Para nós, foi uma etapa altamente compensadora e rica de aprendizado, que nos possibilitou várias conquistas, entre outras a consciência de nos encontrarmos hoje bem mais maduros e responsáveis. Que esta obra, fruto do trabalho de muitos, possa ser de alguma utilidade para todos os que a lerem, despertando em cada um a necessidade do autoconhecimento como meio de vencer as imperfeições que ainda caracterizam o ser humano. Os companheiros do grupo envolvidos nos casos aqui enfocados abriram mão de sua privacidade em benefício geral. Naturalmente, muitos nomes foram trocados, em nome da caridade cristã, evitando-se assim uma identificação indesejável. Uma coisa é certa, o esquecimento do passado, para o encarnado, é bênção divina, que lhe proporciona tranquilidade e condições para viver de forma construtiva e digna. Ao reconstruir hoje o que destruiu ontem, ficará deslumbrado com o amanhã, muito mais feliz, porque fundamentado no exercício do bem e do amor ao próximo. Chega o momento, porém, em que precisamos enfrentar a dura realidade, que nos coloca face a face com o passado, forçando-nos a lutar para vencer os desafios que a vida nos apresenta. Não é fácil. Pela nossa ótica, enxergamos-nos sempre como vítimas inocentes. A verdade, entretanto, poderá nos surpreender, mostrando nossa real situação como espíritos e os prejuízos que causamos a outrem através do tempo. Desse modo, nosso objetivo, ao enfatizarmos o que ensina a doutrina espírita, é o mesmo que já pregava Jesus de Nazaré há quase 2 milênios, isto é, demonstrar a necessidade da mudança interior. Não essa mudança de fachada, mas aquela que, em profundidade, busca o aprimoramento moral, tornando-nos livres e conscientes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, afirmou o Mestre. Busquemos essa verdade pelo autoconhecimento, para não sermos surpreendidos depois, quando a morte nos obrigar a enfrentá-la, visto que, não raro, nos apresentamos completamente despreparados de valores nobilitantes. Estamos no limiar do 3º milênio, às portas de grandes transformações. Nosso planeta será elevado à categoria de mundo de regeneração. Se desejamos fazer parte da sociedade do futuro, se aspiramos a uma vida melhor em todos os sentidos, não podemos conservar-nos presos ao lamaçal das nossas imperfeições. Nesta época, Jesus nos faz um último convite para nos aliarmos à sua obra de regeneração pelo Espiritismo, laborando em sua seara como servidores fiéis e dignos do salário da boa vontade. Aceitemo-lo. Nossos agradecimentos a todos os que, encarnados e desencarnados, colaboraram para a execução deste projeto. A Jesus de Nazaré, o Mestre Maior, nosso profundo amor. Que Deus, Pai amantíssimo, nos fortaleça e ampare sempre nossa trajetória rumo à evolução. Muita paz. César Augusto Meleiro. Rolândia, novembro de 1999. 1. Aprendendo sempre. Naquele dia, nos dirigíamos ao Centro de Estudos da Individualidade para as reuniões evangélico-doutrinárias programadas. Nesses encontros, procedíamos à análise de temas do Evangelho de Jesus, de extraordinária importância para nosso aprendizado, quando ficavam evidenciadas as nossas falhas morais e a consequente necessidade de crescimento interior com vistas ao progresso espiritual que tanto almejávamos. Após o fenômeno da morte corporal e o inevitável ingresso no além-túmulo, passa-se por um período em que o mais importante e inadiável é o reequilíbrio das condições perispirituais, prejudicadas em razão de acidente, ou de enfermidade, como no meu caso, o que me obrigou a enfrentar a grande viagem. Ou ainda,
Em casos mais sérios, quando o corpo espiritual está profundamente comprometido por ato insano ligado ao suicídio, por exemplo. Nesta hipótese, as sequelas são gravíssimas, exigindo tratamento especializado, como já foi relatado por Eduardo em outro livro, do qual participamos. Adaptamo-nos emocional e espiritualmente à nova situação, maravilhados e perplexos com as novidades que nos apresentavam, com a beleza e a grandiosidade do outro mundo, que muitos de nós ignorávamos até aquele momento. E passamos cada vez mais a reverenciar o Criador, compreendendo-lhe a grandeza e a sabedoria, a misericórdia e a justiça. O coração transborda de amor e de gratidão pela bênção da vida eterna. Uma sensação inefável de paz e bem-estar nos domina e sentimos-nos reconfortados e seguros. Uma nova visão do futuro nos ilumina a mente e nos dilata as percepções, e a esperança nos infunde alegria e otimismo. A realidade cósmica da imortalidade coloca-nos diante do imperativo de reformular o interior, em face da necessidade de progresso. Após essa primeira fase, já recuperados, nos propomos a servir. Ansiamos trabalhar, fazer alguma coisa de bom, de útil, para as outras criaturas, ajudar o próximo tal qual fomos ajudados. E nos lançamos ao serviço dignificante com disposição e otimismo, cheios de alegria e entusiasmo. Aos poucos, esse estado de euforia passa e retornamos à nossa singela condição, isto é, a de espíritos imperfeitos, rebeldes, orgulhosos, egoístas, indiferentes, violentos, agressivos, críticos, entre outras coisas. Perplexos, chegamos a uma constatação constrangedora: a morte não nos tornou criaturas melhores. Somos o que somos. Daí a necessidade de nos dedicarmos continuadamente ao estudo do Evangelho de Jesus, como bússola norteadora das mudanças que precisamos implantar, para a aquisição de valores morais nobilitantes que nos transformarão em seres mais conscientes e elevados espiritualmente. Em virtude disso, é obrigatória a passagem pelo Centro de Estudos da Individualidade. Nesse departamento são programadas reuniões, palestras e outras atividades com o objetivo de cada um se analisar e exercitar o conhecimento de si mesmo. Nesse dia, estava programada uma explanação em torno do tema aprimoramento moral. A palestrante, Anita, era nossa conhecida e gozava de grande conceito e admiração. Era uma dama de idade indefinível, fisionomia clara e radiante de ternura, envolta em suave luminosidade. As vestes, que pareciam tecidas com fios cintilantes na cor lilás, realçavam ainda mais sua figura nobre e digna. Quando entrou, o recinto pareceu inundar-se com sua presença. Após a prece inicial, começou a falar. Seus olhos, lúcidos e calmos, passeavam pela assistência, fitando cada um dos presentes e fazendo com que todos se sentissem importantes, o que era sobremodo favorável e propício para a ocasião. Dotada de grandes conhecimentos e de clareza de exposição, as ideias lhe fluíam da mente de forma sintética e pedagógica, facilitando o entendimento por parte da assistência heterogênea. A palestrante mostrou a todos os presentes que as dificuldades e os sofrimentos experimentados são consequência da ignorância e do mal que espalhamos no passado, valorizando em excesso o próprio ego, em razão do orgulho e da ambição desmedidos, e de outros comportamentos egoísticos e interesseiros. Enfatizou a necessidade do conhece-te a ti mesmo. Demonstrou que as nossas imperfeições, estendendo-se através do tempo, nos têm causado desastrosas quedas morais. Que é imprescindível detectar as nossas fraquezas, para centralizar nelas o nosso poder de combate. E ponderou. A memória integral do ser pensante, a individualidade do espírito, encontra-se arquivada cuidadosamente em camadas profundas, podendo ser acessada à medida que ele evolui em moralidade e conhecimento. Atualmente, cada um de vocês possui apenas lembranças da última encarnação, da personalidade que vestiram no tempo e no espaço durante a mais recente experiência reencarnatória, da identidade que assumiram, cujo nome, profissão, características orgânicas, estado civil e outros dados dizem respeito apenas a essa existência determinada. À proporção que se forem descobrindo,
refletindo sobre os próprios problemas, o porquê das dificuldades que enfrentaram e suas raízes. As recordações irão aflorando naturalmente. A reflexão acerca de nossos defeitos e a análise do que fatalmente teremos que enfrentar, como consequência das nossas atitudes, nos levará a desejar ser melhores. Mas essa é uma conclusão a que cada um terá que chegar com os próprios recursos. Após uma pausa, prosseguiu: o mal é a ausência do bem. A cada virtude negativa corresponde uma virtude positiva que nos cabe adquirir. Aos poucos, a substituição será feita, com grande benefício para o espírito. O egoísta vai aprendendo a ser altruísta, o orgulhoso a ser humilde, o agressivo a ser pacífico, e assim por diante. Concluiu suas palavras afirmando que, apesar de nossos erros fragorosos, novas oportunidades nos serão sempre concedidas por Deus, visando ao nosso progresso como espíritos imortais a caminho da evolução. Que, no estágio atual de conhecimento e de consciência de que já dispomos, urge aproveitar o tempo para fazer o melhor. Após a palestra, acompanhamos mentalmente a prece de encerramento. Em seguida, sem qualquer protocolo, Anita desceu os degraus que a separavam de nós e se integrou à assistência. Estávamos impressionados. Seu poder de persuasão era enorme, visto que quase todos os presentes se sentiam tocados nas fibras mais profundas. Agora era o momento de trocarmos ideias, aproveitando a oportunidade para conhecer as experiências de cada um, de extrema importância para o nosso aprendizado. Atingidos pelas palavras da expositora, muitos enxugavam os olhos, discretamente, relembrando o próprio caso. Os grupos se formaram naturalmente e os diálogos surgiam, interessantes e ricos em conteúdo. Ao passar por algumas pessoas, ouvi um senhor que, demonstrando infinito remorso, relatava a seus interlocutores: no meu caso, o ciúme me arruinou. Conheci minha esposa ainda muito jovem e nos apaixonamos. Todavia, meu ciúme era doentio. Ainda na fase de namoro estava sempre a vigiá-la, cesseando-lhe os passos e exigindo explicações a propósito de tudo. Acreditava, no entanto, que após o casamento as coisas iriam melhorar, o que não aconteceu, pois fiquei ainda mais exigente e desconfiado. Não conseguia me controlar. Até que, não suportando mais, minha esposa foi embora, levando nosso filhinho. Desesperado, então convicto de que ela me enganava com outro homem, fui atrás dela e a matei. Fez uma pausa, levou o lenço aos olhos e prosseguiu: fui preso, condenado e paguei minha dívida para com a sociedade. Durante muitos anos, amarguei a solidão numa cela. Somente aqui, no além-túmulo, décadas depois, fiquei sabendo a verdade: minha esposa jamais me traíra. Tudo foi engendrado pelo meu cérebro doentio. Perdi a família, perdi a felicidade, perdi a liberdade, perdi tudo. Agora, tento conseguir nova oportunidade para retornar ao corpo físico numa outra encarnação. Para isso, estou me preparando. Recebi orientação para frequentar este grupo e oro muito a Deus, suplicando uma nova chance. Mas não é fácil. Não é nada fácil vencer a si mesmo. Em outro grupo, uma senhora de olhos arregalados e vivos, um tanto agitada, dizia: o meu problema sempre foi falta de paciência. Como assim? Indagou uma velhinha simpática. Explico-me. Espírito prático, sempre fui muito exigente com todos os que me rodeavam. Desejava que tudo fosse feito segundo minha vontade. Não tinha paciência com o marido, empregada, amigos, colegas de serviço. Vivia sempre irritado e descontente. Nada conseguia realizar porque, se as coisas não fossem do meu jeito, eu me desentendia com as pessoas e delas me afastava. Fez uma pausa, deu um longo suspiro e concluiu: reencarnei com uma tarefa que me seria muito gratificante. Deveria ajudar crianças desamparadas. Meus compromissos anteriores assim o exigiam. Viria a casar, mas não seria mãe, em virtude de haver abandonado meus filhos em mais de uma existência. Seria, porém, mãe de filhos alheios. Como podem imaginar, retornei sem ter conseguido levar a cabo a programação. Não ajudei meu marido ou as crianças de rua.
Irritado e impaciente, desistia de lutar, sempre que um obstáculo surgia, ou que minha vontade era colocada em xeque. Reconheço que perdi a oportunidade apenas por falta de paciência. Hoje, exercito-me, procurando aceitar as pessoas tais quais são e respeitando-lhes o ponto de vista. Um senhor alto, magro, de óculos, sorriu tristemente e considerou: o seu caso, minha irmã, parece-me mais fácil do que o meu. A paciência é algo que exige treino e que se adquire com o tempo. O seu oposto, a impaciência, não chega a provocar tantos sentimentos inferiores. É algo que você não aceita nos outros, mas que é periférico, no meu modesto entender. Já o meu caso é mais complicado porque envolve mágoa, aversão, sentimentos esses muito fortes e negativos. Pigarreou, arrumou os óculos diário de tartaruga e começou a narrar: dentre todas as virtudes, penso que a mais difícil de adquirir é o perdão. Quando encarnado, sempre me consideraram pessoa boa, paciente e cordata. Mas o que as pessoas não sabiam é que eu era muito rancoroso. A menor ofensa, a mais ligeira crítica, ficava logo ressentido. Não demonstrava meus sentimentos, entretanto não conseguia perdoar. Esse estado de espírito fez com que eu atravessasse a existência conservando o coração em vinagre. Quando meu filho desencarnou num acidente de moto, fiquei desesperado. Passei a guardar ódio mortal do motorista que o atropelou com o caminhão. Os policiais afirmaram-me que ele não teve culpa, que houve imprudência de meu filho ao tentar cruzar a rua com sinal vermelho e por dirigir em alta velocidade. Nada disso, porém, me convenceu. Desejava destruir aquele homem que havia assassinado meu filho. O ódio me consumiu. Atravessei o resto da existência perturbado e infeliz, dominado pela presença de minhas vítimas do pretérito, que agora surgiam como algozes, atraídos pelo baixo padrão vibratório em que eu vivia. Vinguei-me do desventurado motorista, fazendo com que perdesse o emprego, e, não contente com isso, vigiava-lhe os passos e o prejudicava sempre que encontrava ocasião. Alguém perguntou, sensibilizado com o relato: e seu filho? Você o tem visto? Infelizmente não. Tive algum contato com ele, por generosidade de amigos espirituais, após readquirir um certo equilíbrio, o que não foi fácil. Mas não pudemos ficar juntos. Desde que aqui chegou, meu filho evoluiu muito, espiritual e moralmente, enquanto que eu passei os últimos 50 anos entregue à revolta, 20 dos quais no plano espiritual. Após a morte do corpo físico, ainda prossegui com as ideias de rancor, ligando-me a um bando de vingadores e tentando prejudicar o pobre caminhoneiro. Atualmente, fui informado de que meu filho está se preparando para reencarnar na família dele. Como seu neto, tentará reparar o mal que lhe causei. Estávamos impressionados. Cada pessoa ali presente era um mundo diferente e único. Suas lembranças nos traziam valiosos conhecimentos, além de nos esclarecerem sobre a importância de dominarmos as próprias inferioridades. Ouvindo esses relatos, pensávamos em nossos problemas. O que teria determinado a nossa queda? Ou o que estaria nos detendo no caminho evolutivo? Essas perguntas teríamos que responder a nós mesmos. Buscar nos recônditos do ser, desentranhar sentimentos e sensações, aversões, medos, angústias, traumas, para restaurarmos a nossa identidade espiritual, a qual, como uma colcha de retalhos, tivesse de ser montada, juntando seus pedaços à feição de um quebra-cabeças. Esse é o nosso desafio. Aliás, o desafio de todas as criaturas humanas, espíritos eternos e aprendizes na escola da vida. 2. Reflexões. As palavras da irmã Anita ficaram a martelar minha mente. Profundamente impressionado, não conseguia esquecê-las. Nossa orientadora tinha razão. Era preciso mergulhar no passado, buscar nos refolhos da memória os fatos de que tínhamos participado, analisar o porquê de nossas dificuldades e dos sofrimentos que experimentáramos. De regresso ao nosso abrigo, ouvi as conversas dos amigos sem qualquer interesse. Irineuzinho, assim chamado para estabelecer diferença deste para outro amigo com o mesmo nome, caminhava a meu lado. Você está muito calado hoje, César.
É o peso da responsabilidade, brinquei. Ele riu. Com as mãos nos bolsos, olhou o céu limpo e estrelado, considerando, compreendo seu estado de espírito. À medida que a orientadora Anita falava, comecei a pensar em meu caso. Passei a sentir uma certa angústia, o coração apertado, como se o medo de alguma coisa que ignoro, e que possa vir a descobrir, me tomasse de assalto. Irineuzinho, são os nossos fantasmas. Conquanto não nos lembremos da nossa história, permanecendo o passado sob o véu do esquecimento, nossa individualidade intuitivamente sabe e teme que os seus erros sejam descobertos. Acho que é isso mesmo, César. Então, num processo inconsciente de fuga, age como qualquer infrator apavorado, tenta esconder o que fez. Permanecemos calados durante alguns minutos, cada qual mergulhado nos próprios pensamentos. Em seguida, ele voltou a perguntar: César, você tem alguma noção do seu passado? Naquele momento lembrei-me de Sheila. Da minha muito querida Sheila. Suspirei. Sempre que nossas atividades permitem, visitamos amigos na crosta planetária, acompanhando suas vidas e procurando ajudar na medida do possível. Uma das famílias que temos o hábito de rever, periodicamente, e a de Sheila. Atualmente ela tem outro nome, mas vamos continuar a chamá-lo assim. Desenvolve-se como uma flor. É uma garotinha esperta, meiga de olhos grandes e melancólicos, tem os cabelos claros, que caem até o pescoço em cachos largos e macios. Está na primeira infância. Sempre que dela nos aproximamos, ela percebe a nossa presença e sorri. É o mesmo sorriso encantador de sempre. Todavia, tem o aspecto de uma criança triste, mesmo quando sorri. Quando dorme, seu espírito se desprende do corpo, corre ao nosso encontro, ansiosa, e chora de saudade. Por essa razão, evitamos que Sheila nos veja. Especialmente eu, ligado a ela por profundos laços de afeto. É imprescindível deixar que ela cresça, que se desenvolva normalmente, que crie raízes na nova vida que vá se esquecendo, aos poucos, dos amigos da espiritualidade, para que possa ser feliz. Isso acontecerá fatalmente com o decorrer do tempo. À medida que o corpo se desenvolve, a encarnação vai sendo consolidada e o espírito passa a interessar-se mais pela nova existência. Perde paulatinamente o contato com o mundo espiritual e esquece a vida que levava antes, processo que perdurará até que a reencarnação seja completada. Entre os motivos que muitas vezes levam a criatura à tentativa de suicídio, está exatamente o desejo de retornar ao plano espiritual, a saudade do mundo que deixou e, não raro, o medo de enfrentar a nova vida. Conforme a natureza das provas que o espírito tenha de passar, intuitivamente ele se lembra e se atemoriza, podendo ressentir-se de estar numa família que não é a sua, junto com pessoas com as quais não tem afinidade, e luta para regressar ao lugar de onde veio e onde era feliz. Especialmente na fase infantil, é preciso muito cuidado da parte de pais e educadores. A depressão que ataca as crianças apresenta com frequência essa causa. A adaptação à nova vida não é fácil e o espírito reage contra essa situação. Mesmo porque ele não ignora as dificuldades, problemas e sofrimentos que irá enfrentar, e tenta fugir. Não tem outra razão a melancolia que domina crianças e adolescentes. Saudades da vida que deixaram para trás, dos amigos e familiares que ficaram, da felicidade e do bem-estar que gozavam, e dos quais recordam. Tudo isso me passou rápido pela mente após ouvir a pergunta do amigo: César, você tem alguma noção do seu passado? Virei-me e vi que Irineuzinho esperava, paciente, uma resposta. Alguma coisa. Somente alguma coisa. Compreendo, disse ele, percebendo que tinha tocado num ponto ainda muito doloroso para mim. Irineuzinho chegou a seu azul depois que o livro, com o mesmo nome, fora ditado. Veio do posto de socorro Redenção, onde permanecera durante alguns anos, atraído por seus avós, que lá residiam. Embora tivesse lido o livro, somente agora se lembrava do episódio em que narrei a ida ao setor de programação de renascimentos e as consequentes informações. Você já sabe um pouco do seu passado, e isso é muito bom, disse ele. Depois de uma pausa,
Acrescentou: eu não tenho nem ideia do que andei aprontando. Contudo, sempre penso nisso, não foi à toa que eu e o Padilha desencanamos, tão jovens, num acidente. Uma voz alegre e curiosa soou atrás de nós, enquanto alguém colocava as mãos em nossos ombros. Estão falando de mim? Irineuzinho colocou a par do que falávamos e Padilha tornou-se sério de repente. Acham que também não tenho quebrado a cabeça pensando nisso? Vezes sem conta tenho rebuscado na memória uma explicação para o que nos aconteceu. Mas não quero ser ingrato para com Deus. A verdade é que tudo tem uma razão de ser, e, algum dia, saberemos o porquê. Estávamos chegando à nossa casa. Irineuzinho, Padilha, Márcio Alberto, Paulo e outros prosseguiriam, pois seus abrigos estavam localizados um pouco mais adiante. Despedimos-nos fraternalmente e entramos. Todos estávamos calados e introspectivos. Diferentemente de outros dias, não tivemos vontade de ficar conversando em nossa varanda. Mesmo porque já era tarde. Após uma prece em conjunto, nos recolhemos. Estirado no leito, relaxado, deixei que a mente planasse livre e os pensamentos fluíssem naturalmente. A memória buscou o lar terreno e me lembrei da época em que ainda estava encarnado. Embora estivesse muito longe da terra e da minha cidade natal, parecia-me penetrar o ambiente simples e despojado de nossa casa. Ao meu olfato chegava o cheiro característico de comida sendo preparada na cozinha. A presença de minha mãe, sempre terna e carinhosa, e do meu paizão, alto e magro como uma vara de pescar. Coisas já muito esquecidas vinham-me à lembrança. Suspirei, enxugando uma lágrima. À época, eu era feliz e não sabia. Lembrei-me dos primeiros sintomas da doença. A dor no joelho, enjoada e insistente, leve no início, depois vigorosa e constante. Uma presença indesejável da qual eu não conseguia me libertar. Revia-me na cama, com a perna enorme, desproporcional, enquanto a dor, aquela dor terrível, não me dava tréguas. Por que tanto sofrimento? Reconheço que Deus é justo e que nada acontece por acaso. Sei que mereci passar por aquela situação dolorosa, mas de função altamente pedagógica, educativa. A nossa querida irmã Anita tinha dito que deveríamos refletir sobre tudo o que acontecera conosco, para que, aos poucos, pudéssemos retirar das camadas mais profundas as matrizes dos nossos sofrimentos. Tá aí uma coisa que para mim era fundamental: descobrir as razões da expiação que experimentei na última romagem terrena. Recordei-me de que, durante a minha doença, alguns irmãozinhos desencanados permaneciam no ambiente de nosso lar, convivendo conosco, participando de nossas vidas e causando perturbações de vulto. Lembrei-me também de que, na época, foram feitas reuniões mediúnicas no grupo que meus pais frequentavam, na tentativa de auxiliar esses irmãos revoltados e que tanto me odiavam. No escuro, levei a mão à cabeça. Como pude ter esquecido isso? Estava perplexo. Somente agora essas lembranças me afloravam à mente. Mas, por que eles me odiavam tanto? O que fizera eu para atrair tanto rancor? Por mais que consultasse a memória, não conseguia me lembrar. O que fazer? Agora senti uma urgência íntima, uma necessidade premente de descobrir o que se escondia no meu passado. Depois de muito pensar, decidi, na manhã seguinte, procuraria os amigos que me acompanharam durante o período em que estivera enfermo e que tanto me ajudaram. Certamente eles teriam respostas para essas indagações. Somente depois dessa resolução, consegui dormir. Não tinha percebido o avanço das horas. O dia não tardaria a chegar. As primeiras claridades da aurora surgiam e as estrelas, aos poucos, se apagavam. Amanhecia. 3. O sonho. Tão logo adormeci, reconheci-me em um lugar diferente. A princípio, uma bruma azulada cobria tudo. Lentamente, a névoa se foi dissolvendo e, aos poucos, imagens foram surgindo de forma tênue e esfumaçada. Eu não saberia dizer se elas eram produto da minha mente ou se eram realidade. Então, vi uma aldeia em meio à bela região montanhosa, cercada de vegetação luxuriante. Frondosas árvores criavam efeitos de luz e sombra sob os raios do sol,
contrastando com o azul profundo de um céu sem nuvens, enquanto flores de colorido variado e vibrante faziam com que a visão se assemelhasse a um encantador cartão postal. Estava embevecido na contemplação daquelas imagens, que, embora contivessem tanta tranquilidade, me davam uma certa angústia. Não saberia dizer a razão da ansiedade e do medo que me tomavam de assalto, fazendo com que o coração batesse forte. Logo entendi o porquê. Repentinamente, aquela paz bucólica foi quebrada por movimentação extraordinária. Brados de guerra, agudos e estridentes, soaram, enquanto o ruído de um grupo de cavaleiros que se aproximava em disparada fazia com que o solo trepidasse sobre os cascos dos cavalos. Pressentindo o perigo, os pacatos habitantes da formosa aldeia corriam, desnorteados, tentando fugir e se esconder. Conquanto sentissem a urgência da fuga, não sabiam que rumo tomar. Nesse momento, um grupo de guerreiros, rudes e sanguinários, surgiu de todos os lados impedindo a fuga. Portando tochas, que exalavam odor acre e resinoso, atearam fogo nas tapeiras, transformando tudo num imenso fogaréu, enquanto outros passavam pelo fio da espada todos os homens, mulheres e crianças. Ninguém da aldeia se salvou. Não pouparam nem mesmo os animais, que lhes poderiam ser de alguma utilidade. E eu fazia parte dessa tragédia. Naquela hora, eu estava ali e senti todo o horror e angústia junto com terrível sensação de impotência diante dessa agressão inominável. Lutei bravamente tentado proteger meu povo, mas os invasores, mais adestrados, estavam em maior número. Além disso, éramos apenas uma tribo pacífica, que aprendera a cultivar a terra e a sobreviver dos frutos que ela nos dava. Quando caí mortalmente ferido, tentava defender uma jovem loura e frágil a quem amava e que fora o motivo pelo qual os bárbaros tinham invadido nossas terras e destruído tudo. Um ódio profundo passou a dominar meu coração e jurei vingar-me daquele chefe guerreiro que tanto mal havia causado às nossas vidas. Despertei indisposto e cansado. Somente então percebi que sonhara. Tudo me parecera tão real que senti ter vivido naquela bucólica aldeia perdida entre as montanhas. Mas, teria realmente acontecido tudo aquilo que eu presenciara, ou fora apenas um sonho? A razão afirmava-me que sim, que tivera lembrança de fatos acontecidos num passado distante. Agora, mais do que nunca, precisava procurar alguém que pudesse me esclarecer. Estava de folga e me lembrei de buscar ajuda com o assistente Mateus, criatura boníssima e com quem tinha grande afinidade. Muitas vezes eu o tinha visto em meu quarto de doente, quando encarnado. Portanto, deveria estar bem informado. Contei a Eduardo o que tinha em mente. Ótima ideia, César. Se quiser, posso acompanhá-lo. Também estou de folga esta manhã. Aceitei o oferecimento. Mesmo porque Eduardo e Marcelo, meus amigos mais íntimos, também tinham acompanhado meu processo terminal na vida física. Caminhamos pelas ruas, bastante movimentadas àquela hora, quando os moradores da pequena cidade se dirigiam para seus locais de trabalho. Em poucos minutos nos aproximamos de um prédio baixo e comprido, em meio de extenso e bem cuidado jardim. Tudo me era muito familiar. Entramos. Atravessamos extensos corredores, cheios de portas, algumas abertas, o que nos permitia ver, ao fundo, o verde do jardim e sentir a brisa que entrava pelas amplas janelas. Logo chegamos à sala de Mateus. Admitidos à sua presença, fomos recebidos com um largo sorriso. Estou muito contente em vê-los. Mas, o que os trouxe aqui tão cedo? Posso ser útil em alguma coisa? Incentivado pelo amigo, não relutei em contar-lhe o que estava acontecendo comigo. Falei-lhe sobre as reflexões a que me entregara, como consequência das palavras da instrutora Anita. Relatei-lhe o sonho que tivera e que tanto me impressionara. Depois, concluí, ansioso: Mateus, você acompanhou meu período terminal de vida orgânica. Certamente sabe muitas coisas a meu respeito, que ignoro. Diga-me, será verdade tudo isso? Com expressão grave, mas afetuosa, ele confirmou, sem dúvida, César Augusto. Ao adormecer, com a mente preocupada,
Você liberou lembranças de vivências antigas e que muito lhe marcaram o espírito. É verdade, Matheus. Aquelas cenas me chocaram bastante. Porém, o que me impressionou sobremaneira foi o ódio que senti daquele guerreiro. Jamais imaginei que, no atual estágio em que me encontro, pudesse ainda experimentar sentimentos tão violentos por alguém. Eduardo, que ouvia calado, considerou: você não deve se preocupar com isso. É que, durante o sonho, você voltou àquele momento específico em que o drama estava ocorrendo, vivenciando a carga de emoções correspondente. Isso não significa que você ainda odeia aquele homem. Foi horrível. Ver a aldeia em chamas, os moradores correndo de um lado para o outro, tentando escapar dos invasores. E eu sem poder fazer nada. Ainda sinto o cheiro de fumaça e de carne queimada. Matheus e Eduardo concordaram em que a experiência deveria ter sido muito dura, mas proveitosa. Eu, porém, refletia: mas, se fui agredido àquela época, por que desencarnei na última existência em condições tão dolorosas? Porque existem outros fatos que você desconhece. Após essa tragédia que tanto abalou, ocorrida em época que se perde no tempo, vocês se encontraram outras vezes, conservando o mesmo ódio mortal um pelo outro. O que estava, num dado momento, em melhor posição, esmagava o adversário. Depois, a situação se invertia, e a agressividade e o ódio continuavam, num círculo vicioso e infindável, explicou Matheus. Verdade? Que coisa horrível é o passado. É como se isso tudo tivesse acontecido com outra pessoa, não comigo. Não me recordo de nada. Poderia ter acesso a essas lembranças? Indaguei, interessado. Acredito que não haja problema. Em geral, só permitimos o acesso aos arquivos em ocasiões de extrema necessidade. Como foi o caso da Sheila, lembrei. Exatamente, concordou ele. Ou quando o interessado começa a lembrar-se espontaneamente do passado, como é o seu caso. Isto significa que você já está despertando para o conhecimento da memória integral e em condições de obter mais informações. Será possível, então? Quando poderemos fazer isso? Vendo o meu estado de ansiosa expectativa, Matheus que somou: calma, César Augusto. Que tal amanhã cedo? Estarei de serviço amanhã, respondi, com uma ponta de decepção na voz. Não se preocupe. Falarei pessoalmente com seu superior no hospital e pedirei para liberá-lo, designando um substituto. Esteja aqui às 7 horas. Despedimo-nos. Externei agradecimentos ao generoso amigo, que nunca tinha deixado de nos socorrer. Abracei-o com carinho. Era incrível como tinha gostado dele desde o primeiro momento em que nos vimos em céu azul. Uma sensação que não sabia explicar me tomava de assalto o coração. Matheus me parecia um misto de pai e amigo, de irmão e companheiro. O bondoso assistente olhou para mim e sorriu misteriosamente. Compreendi que ele sabia o que me lia na alma e não ignorava os laços que nos uniam. Quando, junto com Eduardo, deixamos a sala, eu estava sensibilizado até às lágrimas. Caminhamos um pouco pelas ruas e depois nos sentamos num banco de bela praça florida. Eduardo me olhava de forma muito especial. Colocou minha mão no ombro e considerou: o contato com o passado é sempre emocionante e inesquecível, César. Todos temos que passar por isso. Você já conseguiu? Em parte. Sempre nos mostram o necessário para nosso aprendizado e crescimento íntimo. Não estamos ainda em condições de suportar tudo. Alguma coisa em mim despertou. Olhei-o de frente. Você está a par de meu passado, não é? Estava sempre em casa conosco, Eduardo, e certamente deve ter presenciado muita coisa. Pesando bem as palavras, ele concordou, um pouco. Por que não me disse? Reclamei, como a criança que se sente traída pelo melhor amigo. Por que não estava na hora de você saber? Além disso, não cabia a mim relatar nada. Tudo tem seu tempo certo. Compreendo. No fundo, porém, eu estava um pouquinho magoado, como alguém que não compartilha de um segredo, quando outros o conhecem. Porém, mais no fundo ainda, sabia que ele tinha razão e que agiu corretamente.
Levantamo-nos do banco e prosseguimos de retorno à nossa casa. O resto do dia não consegui concentrar-me em nenhuma atividade, só esperando que chegasse logo a manhã seguinte. 4. Enfrentando a verdade. Levantei-me bem cedo e me pus a caminho. Estava tenso e preocupado. Chegando à sala de Mateus, o amigo percebeu de imediato meu estado de espírito e sugeriu: "Quer deixar para outra ocasião?" "Absolutamente", redargui. "Nem pensar. Estou ansioso demais para suportar por mais tempo essa tortura." "Não dramatize, César Augusto. Sua situação é imensamente melhor e mais confortável do que a de muita gente, com a graça de Deus." Disse-me ele, completando: "Além disso, não conseguirá atingir seu objetivo de recuar no tempo se não estiver em condições de perfeito equilíbrio." "Compreendo. Desculpe-me, Mateus. Por favor, não me negue essa oportunidade." "Tentarei me controlar", supliquei. "Muito bem. Então, vamos." Conduziu-me para um outro prédio, distante algumas centenas de metros. Durante o percurso íamos conversando e, aos poucos, fui me tranquilizando. Quando lá chegamos, meu estado íntimo era outro. Estava bem melhor. Certamente, a presença de Mateus, as vibrações que ele exteriorizava e sua conversa serena e amiga foram decisivas para o meu equilíbrio. Entramos. O orientador conversou com um dos servidores desse departamento, e, alguns minutos depois, fomos introduzidos numa pequena sala de projeções. Na frente, uma grande tela translúcida, algo leitosa, ocupava toda a parede fronteiriça. Algumas poltronas confortáveis, postadas simetricamente, destinavam-se à assistência. Sentamo-nos. Antes de começar a projeção, Mateus convidou-me ao serviço da oração, o que fizemos com singeleza. Depois, olhando-me com seriedade, explicou: "César, procure manter-se tranquilo. Caso você se emocione além da conta, a tela se apagará automaticamente e só voltará a acender quando você estiver equilibrado." Entendeu? Não conseguia falar. Com um leve gesto de cabeça, fiz menção de ter entendido. Mateus apertou um botão ao lado da poltrona, que eu não notara, e percebi que era uma ordem para começar a projeção. A tela iluminou-se e imagens surgiram como se tivessem vida própria. Já tive ocasião de descrever esse processo de cinematografia no mundo espiritual. É um fenômeno indescritível. As imagens movimentam-se em várias dimensões, e o espectador tem a oportunidade de vivenciar o que está assistindo, inclusive de perceber as impressões dos personagens, as sensações de frio ou de calor do momento, a liquidez da água que escorre por entre os dedos, os odores existentes no ambiente e até sentir o vento, forte e impetuoso, ou a brisa fresca e suave que passa acariciando a pele. Mas vai além. Podem-se registrar também os sentimentos e as ideias das figuras envolvidas, bem como a psicosfera da cena, que, não raro, assinala a presença de desencarnados atuando de modo decisivo nas atitudes dos participantes encarnados. A tela mostrava uma grande cidade antiga, com prédios de telhados planos, templos suntuosos, monumentos. Nas ruas, calçadas com pedras, o trânsito era intenso, pessoas com a vestimenta própria dos escravos carregavam grandes cestos de verduras, peixes e outros gêneros alimentícios. Liteiras luxuosas, sustentadas por 4, às vezes 6, escravos negros e musculosos, trafegavam, deixando ver seus ocupantes através das cortinas descerradas, mulheres bem vestidas, rostos pintados em excesso, fisionomias fúteis e vulgares, homens trajando elegantes togas fitavam o populacho com arrogância e desprezo. Soldados em grupos, com seus uniformes vermelhos e dourados, metais reluzindo ao sol, cavalgavam belos animais, conversando despreocupados. Enquanto atravessavam a cidade, criaturas sujas e esfomeadas, quase sempre escorraçadas pelos soldados, mendigavam uma moeda ou um pouco de comida. Com emoção, compreendi que se tratava de Roma, a cidade das 7 colinas. Caminhando pelas ruas, passamos pelo mercado,
onde o movimento era ainda mais intenso e os mercadores apregoavam suas mercadorias em altos brados, oferecendo-as aos transeuntes. Entrando numa rua menos movimentada, começamos a subir uma colina. Um pouco além, à nossa frente surgiu uma grande mansão, em mármore branco, imensa e muito luxuosa. Adentramos seu interior, onde escravos se entretinham com as ocupações domésticas. No triclínio, alguns personagens conversavam, recostados nos leitos. Falavam sobre os jogos, evento muito concorrido, que teriam início dentro de alguns dias. O dono da casa, um jovem centurião forte e arrogante, dizia: "Vou acabar com ele. Não há melhor momento do que na corrida de bigas. Estou informado de que Múcio também irá participar. Desta vez ele não me escapará. Aurélia Regina será minha de qualquer maneira." Os dois amigos que ali estavam incentivavam, enquanto levavam as taças à boca, sorvendo grandes goles de vinho. Um deles era Horácio, cliente da casa, ali residindo há algum tempo e dependente da generosidade do anfitrião, visto ser pobre e não ter meios de sustentar seu dispendioso estilo de vida. O outro, Isidoro, era rapaz de família patrícia, abastado, mas igualmente amante dos prazeres, levando a existência desregrada e dissoluta, sem qualquer compromisso com a verdade e a justiça. Isso mesmo, Gúbio. Acaba com ele. Esse miserável não merece viver. Além disso, terás um prêmio, a doce e bela Aurélia Regina. Nada mal, hein? Fiquei muito emocionado. Observando melhor, reconheci-me naquele centurião a quem chamavam de Gúbio. A comoção foi tanta que a tela se apagou. Mateus aguardou pacientemente que eu readquirisse o controle das emoções para recomeçar a projeção. O cenário tinha mudado por completo. Desta vez, a cena em que surgiu a nossos olhos focalizava um banquete na residência daquela de quem já ouvíramos falar, Aurélia Regina. Tratava-se de uma jovem bela e sedutora, pertencente a uma classe inferior e de moral bastante duvidosa, mas que atraíra a atenção dos dois rapazes, fazendo com que animosidade surgisse entre ambos. Vendo a jovem, imediatamente a reconheci. Era a mesma moça loira que eu amava e que vira em sonhos, a razão do ataque inimigo à nossa aldeia. Emocionado, estava imerso na contemplação daquela que eu revia depois de longo tempo, quando deu entrada no recinto meu rival, Múcio, acompanhado de dois amigos. Aproximou-se de mim e o ódio me dominou o coração. Apesar de cobiçarmos a mesma mulher, mantínhamos relacionamento amigável e ele ignorava até que ponto eu o detestava. Conversamos, e Múcio provocou-me, afirmando que eu não estava preparado e, portanto, não teria condições de vencê-lo nas corridas. Irritado, retruquei, levando a mão ao punhal que trazia preso à cintura, escondido entre as dobras da vestimenta. Tenho confiança em minhas habilidades. Mas, se é o que pensa, façamos uma aposta para ver quem de nós dois é o melhor. Os demais convidados acercaram-se, interessados. As apostas eram sempre muito apreciadas em Roma. Aceito, concordou ele. Qual será o valor da aposta? 100. 200 moedas de ouro. Fingi desinteresse. 500, então? Insistiu. Dinheiro? Não. Não me interessa. Já o possuo em quantidade, eu respondi com desprezo. Então, escolha você o prêmio para o vencedor. Aceito qualquer aposta. Passei os olhos pela sala, com displicência. Ao deparar com a figura de minha amada, que, como os demais, acompanhava a cena, divertida com a disputa, sugeri: Aurélia. Sim, Aurélia Regina será o prêmio para o vencedor. Múcio corou perceber a minha intenção, mas concordou: aceito. Com sorriso irônico, a fogosa Aurélia exclamou: eu? Ora, sinto-me lisonjeada por ser assim disputada por dois dos melhores partidos da nossa cidade. Sim, é uma boa ideia. Desse modo, resolveremos de vez esta questão. Já que não consigo decidir-me definitivamente por nenhum dos dois, deposito em suas mãos a solução do problema. E, apanhando de mesa próxima a imensa bandeja de estanho, cheia de saladas, ali deixada por um escravo,
Despejou todo o seu conteúdo no chão. Depois, para surpresa geral, sentou-se sobre ela, afirmando com orgulho e determinação, enquanto soltava a larga e sarcástica risada: "Muito bem. Aceito ser o prêmio da aposta. Ficarei com o vencedor." Palmas e gargalhadas estrugiram de todos os lados, pela atitude bem-humorada da anfitriã. Entre os opositores, porém, a tensão aumentara de forma perigosa. Novamente o cenário mudou. Desta vez surgiu o grande circo. Estava completamente lotado e o populacho aguardava impaciente o início dos jogos. Algumas disputas preliminares e de menor importância abriram os festejos. Mas todos aguardavam a corrida de quadrigas, ponto alto do dia. Finalmente, chegou o nosso grande momento. Continhamos com dificuldade os cavalos, frementes de impaciência, como nós mesmos. Dada a ordem, levamos os veículos para o local determinado, no centro da pista. Outros 10 competidores disputariam conosco a honra de ser o vencedor da corrida. Ao sinal, fustigando os cavalos, partimos em vertiginosa carreira. Uma nuvem de poeira amarela levantou-se do chão, impedindo uma perfeita visibilidade. Sob os aplausos e as vaias do público, aos poucos os competidores foram deixando a arena em virtude de desarranjos nos carros, ou de acidentes, quase sempre fatais, quando o corredor não conseguia deixar imediatamente a pista, sendo atropelado pelos veículos em alta velocidade. Éramos poucos àquela altura. Numa das curvas, vi meu adversário, Múncio, que, tentando livrar-se de um outro competidor que avançava firme pela direita, levantou o braço que segurava o chicote, procurando atingir-lhe o rosto. Todavia, a ponta do chicote prendeu-se na roda da quadriga. Múncio foi arremessado para fora do carro e arrastado no solo em meio à poeira dourada. Múncio estava perdido. Definitivamente fora do páreo, não ganharia mais a corrida. Exultei. Entretanto, naquele momento, o ódio falou mais alto. Vendo-o ser arrastado na arena pelo carro em disparada, veio-me o desejo insano de trucidá-lo de vez. Chicoteei os cavalos e avancei em maior velocidade ainda. Nesse instante, o chicote de Múncio se soltou da roda em que estava preso e ele rolou pelo solo, todo ensanguentado. Com um sorriso satânico no rosto, aproveitei a oportunidade que o destino me reservava e avancei sobre ele, fazendo com que a roda lhe esmagasse a perna. Eu não precisava disso, meu inimigo estava vencido. Muito machucado, a pele em carne viva, sofrera fraturas graves e provavelmente não resistiria aos ferimentos. Mas, vingativo e cruel, eu ainda não estava contente. Desejava matá-lo com minhas próprias mãos. Só assim ficaria tranquilo. Ganhei a corrida. Aurélia Regina cumpriu sua parte no acordo, ficando comigo. Ninguém me culpou pela morte do rival. Todos os que assistiram à competição acreditaram que foi uma fatalidade e que eu não conseguira desviar o carro a tempo. Naturalmente, deixei que continuassem pensando dessa forma. A consciência, porém, não me dava paz. Continuava a ver a expressão de pavor com que Múncio me fitou na hora extrema, ao tempo em que seus olhos me suplicavam piedade. Nunca fui feliz. Aurélia Regina, mulher sem escrúpulos e de vida depravada, arrastou-me para uma derrocada moral sem precedentes. Ao retornar à espiritualidade, sofri muito, por longo tempo, assediado por inimigos ferrenhos, inclusive Múncio, que não me perdoava pelo crime cometido. Dezenas de anos depois, fui recolhido por generosos amigos espirituais, já cansado de tanta luta e de tanta miséria. Lembrei-me de minha mãe e supliquei sua ajuda. O socorro não tardou e levaram-me para um local de refazimento e assistência, em que pude analisar melhor meus atos e repensar minhas atitudes. Nesse ponto, a tela apagou-se. Chorei. Chorei muito. A verdade sobre nosso passado é dura e inflexível, porém necessária. Desse dia em diante, teria um farto material para reflexões. 5. Novas atividades. Caminhamos, eu e Mateus, pelas ruas até uma convidativa praça. Trazia mil indagações na cabeça.
Certa vez alguém me disse que eu tinha muitos inimigos, mas foi uma informação vaga, que, na época, não estava em condições de assimilar. Agora, porém, era diferente. O desafeto tinha um rosto e um nome, Múncio. Sentamo-nos num banco e fiz a pergunta que me queimava a língua: Mateus, onde está Múncio agora? Sinto que preciso encontrá-lo para pedir-lhe perdão. No atual estágio em que me encontro, não posso continuar conservando inimizades. Sem dúvida, César Augusto. Todavia, tudo vem a seu tempo. Quando ambos estiverem preparados para enfrentar essa prova, a ocasião surgirá. Tenha paciência. Tudo acontecerá de maneira casual. E você sabe onde ele se encontra? Sei. Mas não me dirá, não. Entenda, não seria conveniente, nem para você nem para ele. Ambos precisam de tempo para refletir. Além disso, César, você foi informado apenas de uma circunstância. Em nossa vida de espíritos em evolução, tivemos múltiplas experiências e um número considerável de afetos e desafetos. Portanto, ainda terá muitas surpresas, acredite. Você conseguiu saber apenas o que era necessário ao seu aprendizado atual. Compreendo. Então, se esta é uma parcela mínima de minhas lembranças, e a que eu tive condição de suportar no momento, nem quero saber o que me aguarda no futuro, exclamei. Mateus deu uma sonora risada. Depois, tranquilizou-me: meu amigo, não se aflija nem sofra por antecipação. Tudo é sábio e misericordioso na obra de Deus. O que tiver que acontecer, acontecerá sem traumas, da melhor maneira possível. Jesus vela por nós. Levantou-se, considerando o fim do nosso encontro, que, a bem da verdade, se estendera por longo tempo. Agora, vamos andando. Ambos temos compromissos inadiáveis. Tem razão. Lamento ter-lhe tomado tanto tempo, Mateus. É que precisava muito trocar ideias com alguém. O amigo abraçou-me com carinho e despediu-se. Procure não pensar muito no assunto. Você já teve lições de sobra por hoje. Separamo-nos e voltei à nossa casa. Ninguém havia chegado ainda e, assim, pude desfrutar da solidão, rememorando tudo o que tinha visto naquela manhã. Os pensamentos pululavam na mente. Teria Múncio o mesmo rosto? Certamente não, visto que tivera outras existências posteriores. Usaria o mesmo nome? Provavelmente não, pela mesma razão. Mas, então como eu o reconheceria? Qual seria sua condição espiritual hoje? Teria me perdoado ou ainda conservaria mágoa? E Aurélia Regina, por onde andaria? Desencanada, habitando a espiritualidade como eu, ou na terra, mergulhada num corpo denso? Que sentimento teria eu por ela, caso a reencontrasse? Voltaria a sentir o despertar do amor? Isso me fez lembrar de Sheila, a quem eu amava do fundo do coração. Estava respondida a minha pergunta: não, absolutamente, não. Aurélia Regina não despertaria em mim os mesmos sentimentos de amor, visto que meu coração já se achava ocupado por outra pessoa. Alguém que, no momento, estava encanado, que era apenas uma criança, mas a quem eu dedicava um profundo e enternecido amor. Essas cogitações me deram um nó na cabeça, deixando-me confuso. Felizmente, os companheiros começaram a chegar e procurei me distrair um pouco. Na parte da tarde demandei o hospital, reassumindo minhas funções após a folga. Achei excelente. Lá, não teria tempo para pensar em minha própria vida. O serviço era muito e poucos os atendentes. Depois, teria minha cota de participação no auxílio aos suicidas em potencial. Não quis apartar-me desse trabalho, como muitos outros fizeram, e por isso continuava dando atendimento, mesmo após terminado o estágio. Era uma área bastante cansativa, que exigia grande responsabilidade, mas extremamente gratificante. Também participava de cursos e palestras, sempre que possível, procurando instruir-me cada vez mais. Além disso, frequentava o Centro de Estudos da Individualidade e cumpria com regularidade meu compromisso com a Sociedade Espírita Maria de Nazaré, em especial com o grupo mediúnico das terças-feiras. Assim, não me sobrava muito tempo para pensar em outras coisas,
o que era ótimo. Durante alguns dias, ainda me ocupei com perplexidade das lembranças do passado. Com o passar do tempo, porém, elas se foram apagando e a vida retornou ao ritmo normal. Nas reuniões subsequentes do Centro de Estudos da Individualidade, fiquei sabendo que, como eu, outras pessoas tinham conseguido também resgatar a